Pizzaria não é self-service. O perigo das exceções que estão matando o seu lucro. Se você já tem uma pizzaria, se você já trabalha com pizza, se você quer trabalhar com pizza, eu te convido a ficar aqui, porque hoje a gente vai falar de uma coisa que pode mudar totalmente o seu resultado. Você aceita troca de ingredientes? Então o cliente quer comprar uma pizza lá de frango com milho, mas ele não quer frango com milho. Ele quer pegar o milho e trocar por tomate cereja, ou ele quer pegar calabresa e trocar por presunto. Você faz pizza meio a meio lá? Normal, até aí beleza. Mas você faz pizza de 4 sabores? De 6 sabores? De 8 de 8 sabores em cima da mesma pizza? Como é que são administradas as exceções aí? Você trabalha com vários tamanhos de pizza? 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55? Pizza quadrada? Pizza redonda? Se você falou sim para alguma dessas coisas, essa live é para você entender até que ponto todas essas exceções podem ser boas ou podem ser ruins. Porque tem muita gente aí que abriu pizzaria e ao invés de conseguir ganhar dinheiro com a sua pizzaria, ao invés de conseguir crescer com a sua pizzaria, de abrir novas unidades, vai inflando a cozinha de gente, porque vai dificultando a operação, vai inflando o estoque de dinheiro, porque estoque é capital de giro, fica lá parado, vai inflando a operação, cada vez mais gente ali dentro, para conseguir administrar esse tipo de exceção. É uma quantidade enorme de tamanhos de pizza, é uma variação enorme de mudanças que os clientes pedem, e tudo bem, tudo você faz, tudo você acata, tudo você aceita. Eu fui numa pizzaria um dia, gente, só pra gente já começar de uma forma mais light, assim. Eu tô fazendo a consultoria lá na pizzaria, a gente montou todos os processos, montou cardápio, montou tudo, revisou custo, revisou preço. De repente, entra uma pessoa na cozinha, que era parente da dona, e ela traz um pacote com um punhado de linguiça fininha, sabe essas linguiças fininhas de churrasco? E falou assim, fulana, a dona, falou que você pode fazer uma pizza pra mim com essas linguicinhas aí. Eu falei, mas não tem essa pizza no cardápio. Não, mas ela falou que você pode fazer. Então, a partir do momento que a gente dá a pontinha do dedo, assim, pra fazer alguma coisa, a gente vai estar sempre abrindo exceções, sempre abrindo esse leque. Isso faz com que a sua equipe cresça, o seu estoque cresça, a sua operação fique complicada. E por que eu falo que isso está diretamente ligado ao lucro que você tem? Porque quando você faz uma programação, por exemplo, para trabalhar com 4 pessoas na cozinha, e você faz um planejamento de custo fixo, que é salário, que são os encargos que incidem sobre essas pessoas, a sua margem de lucro, o seu percentual de lucro é X. Aí você foi lá e se programou em gastar um X de custo fixo. De repente você começou a abrir tantas opções que aquelas 4 pessoas não dão mais conta dentro da sua cozinha. Então o que você faz? Você vai lá e joga mais 2 pessoas ali dentro. Pronto. O seu lucro, o seu planejamento foi água abaixo, foi pro ralo. E aí muita gente vai fazendo isso, vai contratando um aqui, contrata um aqui, aumenta o estoque, começa a comprar mais coisa e nem percebe. E aí o que acontece? A margem vai diminuindo, 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 porque tudo aquilo que não está no seu planejamento, tudo aquilo que não está calculado no seu custo, sai de onde? Sai de onde? Sai do vosso bolso, exatamente. Se você respondeu, sai aqui do meu bolso, você está certinho. Então, tudo aquilo que está fora do seu planejamento, tudo aquilo que não foi incluído na sua precificação, tudo que quando você fez o plano da sua pizzaria não foi incluído e agora está saindo de algum lugar, está tendo um custo que não existia no seu planejamento, vai sair do teu bolso, não tem milagre. Não tem milagre. 1 mais 1 é 2, gente. Não existe milagre. Então, já manda essa live aí pra alguém que você conhece, que precisa ouvir isso que a gente vai falar hoje. Hoje eu vou mexer com uma coisa que a gente até evita falar, né? Quando a gente pensa em pizzaria, às vezes, tem coisas que não dá pra falar com muito amor. Embora eu sempre fale tudo com muito carinho, com muito cuidado, tem coisa que exige mais clareza. E uma grande clareza que a gente tem que ter é que a maioria das pizzarias não quebra porque a pizza é ruim, não quebra porque não vendeu ou porque não tem cliente. Ela fecha por falta de gestão de cozinha, de administração financeira. Então, isso é uma coisa muito preocupante, porque quando a gente fala em falta de controle, a gente está falando em não controlar quem está dentro da sua cozinha, o que está sendo feito, o que está sendo comprado, o que está entrando, o que está saindo. Tem muita gente que vem conversar comigo, que já tem pizzaria há 5 anos, há 3 anos, há 2 anos, e aí eu falo assim, qual que é o seu custo fixo hoje? E a pessoa não sabe nem do que eu tô falando. Ela não sabe do que se refere um custo fixo. Ela não sabe a que se refere um custo variável. Ela não sabe os números. Agora, gente, isso daí é o sangue correndo na veia da sua pizzaria. É o sangue que corre nas veias da sua pizzaria. Outro dia uma pessoa falou assim pra mim, mas o meu maior bem dentro da minha pizzaria são os meus funcionários. Funcionário é importante? Claro que é importante. Funcionário realmente, talvez, seja uma das coisas mais importantes que você tem dentro da pizzaria. Agora, experimenta não pagar o salário dele no dia certo, pra você ver o que acontece. Então, embora a gente tenha coisas que são imprescindíveis e indispensáveis pro processo de pizzaria, o nosso cliente, o nosso funcionário, os nossos fornecedores, a gente não vive sem isso. Mas experimenta não pagar o seu funcionário, o seu fornecedor e não atender o seu cliente com a qualidade que ele está acostumado para você ver o que acontece. E para tudo isso precisa-se de lucro, precisa-se de dinheiro. Vamos ser francos aqui, né? Não vamos dourar a pílula e nem ser hipócritas. Eu trabalho por amor. Eu também trabalho por amor. Mas quem aqui trabalha por amor de graça? Difícil, né? E um dos grandes responsáveis por essa perca de controle são as exceções, primeiro, e depois o excesso de opções mal pensadas. Porque muitas vezes acontece o seguinte,
Ah, vamos fazer pra essa pessoa aqui, né? Ele vai lá e fala assim, eu queria essa pizza inteira de calabresa com uma fatia doce que a minha criança quer. Aí você abre uma exceção. Aí daqui a pouco ele conta isso pro amigo dele, o amigo dele liga pra você e fala assim, fulano é meu amigo, ele comprou aqui uma pizza de 8 fatias só com uma fatia doce. Você pode fazer pra mim também? Aí você faz pra ele também. Daqui a pouco, aquilo já se tornou um hábito dentro de uma pizzaria. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Que existe uma grande diferença entre hábitos, e entre gentilezas, tá? Eu sempre conto uma história aqui. A pessoa casa, né? A gente casa, e aí no primeiro dia do casamento, a gente leva lá na primeira semana de casamento, no primeiro dia você vai lá e leva um café da manhã pro marido, né? Aí você levou o café da manhã, o marido, ai, que lindinha, que amor, que gentileza. No segundo dia você leva o café lá de manhã de novo. Ai, você é muito incrível, que gentileza. E aí você vai, terceiro, quarto, quinto dia. Acontece que um dia, 15 dias depois, você acorda atrasado e não consegue fazer isso. Ele vai levantar e falar, poxa vida, cadê o meu café da manhã? Pode ser fato e pode ser verdade. Mas o que ocorre com muita frequência deixa de ser uma gentileza e acaba virando uma obrigação. Claro que isso em muitos lugares não é uma realidade, mas pode ser. Então, quando você fala metade disso, metade daquilo, tira o milho, coloca requeijão, tira o bacon, coloca tomate, tira a calabresa, coloca presunto, tira o frango, coloca calabresa, daqui a pouco você está trabalhando com um número absurdo de exceções que você não consegue controlar mais. Pizzaria com 5, 6, 7 tamanhos diferentes. Pizza pequena, média, grande, gigante, família. Pizza com 2, 3, 4 sabores. Bordas. Ontem alguém aqui na live falou pra mim que a pizzaria que ele trabalha com borda de 4 sabores. Um quarto da borda um sabor, outro quarto da borda outro sabor, outro quarto outro sabor, outro quarto outro sabor. E o dono acha que tá bacana, que ele tá atendendo todo mundo, mas na prática, o que tá virando é uma grande bagunça e um grande caos dentro da cozinha. Agora eu vou falar uma coisa que talvez algumas pessoas não gostem de ouvir, que talvez seja dura da gente engolir. Sabe aquela série Verdades Duras de Engolir? Talvez eu fale umas verdades duras de engolir aqui agora. Mas presta atenção no que eu vou te falar. O cliente não pode ser o gestor da sua operação. O cliente não pode mandar na sua pizzaria. Quem define como as coisas funcionam por ali é você. Claro que isso exige conhecimento. Você tem que conhecer a sua operação, você tem que conhecer o seu fluxo, você tem que conhecer a sua equipe. Você tem que conhecer do começo ao fim tudo que funciona ali dentro da cozinha. Como é que a sua equipe está caminhando. Você tem que conhecer tudo isso. Para você determinar padrões. Para você entender o que funciona ou não. Porque quando você deixa o cliente fazer tudo o que ele quer, você perde o padrão. Você infla a sua cozinha de gente. Você perde velocidade de entrega. Você perde controle de custo, porque você começa a pôr gente ali dentro, começa a comprar mais coisa do que o necessário, porque você acha que saiu, você vai lá e puxa no seu relatório, saiu pizza meio a meio disso, mas não foi meio a meio. Foi uma fatia disso, 2 fatias daquilo, pizza de 4 sabores. E aqui tá o erro mais comum, que é o que pega muita gente. A gente tá achando que tá agradando o cliente, né? A gente tá achando que tá atendendo o máximo de gente possível. Mas pode ver. Basta você se perguntar. Se amanhã ou depois você resolver não fazer mais pizza brotinho, a de 20 centímetros ou a de 25, de 2 sabores, quantos clientes você vai perder? Então se pergunte. Se você resolver não fazer mais borda de 4 sabores, quais são os clientes que você vai perder? Porque quando a gente acha que está fidelizando o cliente, abrindo esse tipo de exceção, na verdade a gente está atraindo pra gente um cliente que alguma pizzaria provavelmente já demitiu. E esse cliente que vem por causa disso, ele vai embora pelo mesmo motivo. E você vai treinando ele a cada dia exigir mais, cada dia pedir mais, cada dia pedir mais. Imagina lá, né, na vida real aí de vocês, na nossa vida real de pizzaiolos, de donos de pizzaria, uma noite lotada, aí entra um pedido assim, pizza grande, com 3 sabores, um lado com borda de requeijão, outro lado com borda de cheddar. Um dos sabores eu quero que você pegue o milho e substitua por rúcula. Outro sabor eu quero que você tire a cebola e coloque mais azeitona. E aí pede ainda para caprichar mais de um lado. Menos queijo de um lado, mais queijo do outro, massa mais fina. Agora me responde. Quanto tempo se leva para se assimilar um negócio desse ali na produção? É uma comanda que dá para pegar e fazer uma pizza rápida? Vamos ser francos. É uma comanda que dá para pegar e fazer rápido? Não, né? Porque são 2 sabores, às vezes 4 sabores. Um tira isso, um acrescenta aquilo, o outro é assim, o outro é assado, muda aquilo, troca aquilo. Quanto é que isso vai bagunçar na sua produção? Quanto tempo isso vai aumentar na montagem de uma pizza que deveria levar uns 7 minutos no máximo dentro da cozinha? Vai aumentar para 10? Porque se aumentar 3 minutos ali na sua montagem, vezes 10 pizzas, já são 30 minutos a mais. E uma outra pergunta. Quantas chances de erro você cria quando você fica abrindo esse tipo de exceção? Quantas... Eu não tô falando, gente, do cara que quer que tire cebola. Eu não tô falando do cara que quer que tire orégano. Eu não tô falando desse cara, não. Eu tô falando daquela pessoa que compra uma pizza de 4 sabores e cada um ela quer trocar uma coisa, bordas diferenciadas em cada sabor. É disso que eu tô falando. E o mais importante, além dos erros, da possibilidade de erro que você cria, o mais importante, quanto você lucra de verdade com isso. Quanto você realmente ganha. Porque às vezes você precisou colocar mais gente dentro da cozinha só pra atender esse tipo de exceção.
que acontece toda hora, porque já virou um hábito, você já é conhecido como uma pizzaria que abre exceção para todo mundo. Porque no final do mês, tem muita gente que vem falar comigo. Muita gente que vem falar comigo. Chefe do céu, eu vendo 1.500 pizzas. Outro dia, uma pessoa que vende 5.000 pizzas veio falar comigo, que não ganhava um centavo durante o mês. Então as pessoas falam, eu tô vendendo 1.200 pizzas, não ganho nada. Eu ganho. Outro dia uma pessoa deixou uma mensagem no meu direct. Chefe, faz 1 ano que eu não tiro R$1 da minha pizzaria pra fazer nada. Que eu tenho que pegar outras fontes de renda e pagar as contas da minha casa, porque eu não consigo ter lucro. Então, é claro que isso acontece. É claro que não sobra. Porque a sua operação não tá pronta pra ter lucro. A tua operação tá pronta pra agradar todo mundo. E quando a gente quer agradar todo mundo, existem 2 opções, tá? Existem 2 opções. Ou a gente não agrada ninguém, vende menos, dificulta o cardápio, dificulta a operação. Ou a gente faz o que a pessoa quer e na primeira chance que ela tiver, ela dá uma pedrada na sua cabeça. Isso eu tô falando de experiência própria, tá, gente? Quando eu abri minha pizzaria, eu aceitava pedidos meia doce, meia salgada. Aceitava sempre o pedido meia doce, meia salgada. E aí, no meu cardápio, vinha escrito lá, né, que existia a possibilidade de repente, no transporte e tal, às vezes dar uma respingadinha, né, um chocolate. Aí um dia, estava escrito no meu cardápio, que existia essa certa tolerância. E aí um dia uma pessoa comprou uma pizza, nunca vou esquecer, meia brócolis acebolada e meia chocolate. E, não sei se foi no momento da montagem da de chocolate, caiu uma gotinha, uma gota, porque a pessoa me mandou uma foto, uma gota num pedaço de brócolis. Ela ligou lá e me esculhambou, deu nota baixa no aplicativo. Então, eu tomei a decisão de que a partir daquele dia eu não abriria mais essa exceção, eu não faria mais. E aí, tiramos do cardápio, tiramos tudo, a pessoa ligou lá. Eu quero de sempre, meia brócolis e meia chocolate. E nós falamos, olha, nós não fazemos mais esse tipo de produto. Nossa, mas por que vocês não fazem mais? Porque a gente estava tendo algumas reclamações de que às vezes o chocolate cai uma gotinha na salgada, alguma coisa assim. Então, para não prejudicar a experiência do cliente, para ter maior agilidade, hoje a gente não faz mais isso. Você pode comprar uma inteira de brócolis e uma brotinha de chocolate. Poxa, mas eu gostava tanto. Vai, manda, vai. Porque quando você olha pizzarias que ganham dinheiro, presta muita atenção nisso que é importante, tá? Dê uma olhadinha em grandes pizzarias. Vamos falar, por exemplo, eu vou falar de uma pizzaria que eu gosto muito, tá? Brás Pizzaria. Ou 1900 Pizzaria. Essas pizzarias que eu gosto, que crescem em 1900, está com 9 unidades, só em São Paulo. Só ali no miolo em São Paulo, não é no estado inteiro de São Paulo, não. Se perguntem, tem 7 tamanhos diferentes em alguma dessas? Nem vou nessas pizzarias mais elitizadas. Eu vou falar da Domino's pra vocês. Vocês têm 7 tamanhos lá na Domino's diferentes? 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50? Tem isso lá na Domino's? Não tem. Eu nunca vi. E a Domino's é a maior rede de pizzaria delivery do mundo. E nem tem a melhor pizza. Boa tarde, vamos chegar, gente. E nem tem a melhor pizza. E nem tem o melhor produto. Mas eles têm tudo padronizado. E eles não têm 7 tamanhos, não, gente. Vocês já viram alguma pizza na Domino's que você pode comprar e eles colocam 4 sabores em cima de uma pizza? Nunca viram, né? Vocês já viram alguma vez na Domino's você poder trocar... Você compra uma corn bacon e você pode trocar o bacon por cream cheese ou por requeijão? Não, né? No McDonald's, vocês já pediram pra trocar o picles por alface? Não troca, né? Já pediu pra trocar a cebola por tomate? Não troca, né? O máximo que eles fazem é tirar coisa, porque daí é vantagem pra eles. Mas não troca. O cliente vê o que nessas grandes redes? Não só de pizzaria, mas de fast food no geral. Eles veem um cardápio enxuto, tamanhos bem definidos, combinações pensadas, processo padronizado. Ninguém fica inventando pizza nova, trocando coisa, distribuindo sabor. Porque o cliente, ele sente o valor percebido do seu produto quando ele percebe que ele só vai comer a sua massa e o seu molho ali na sua pizzaria. Então ele acaba entendendo que para comer aquela massa e aquele molho, o valor, aquele sabor, aquela qualidade, para ter aquela agilidade de produção, é ele que tem que se enquadrar no padrão que está sendo vendido. Vai lá no Outback e pede para eles façam esse teste, porque eu já fiz. A costelinha ao barbecue deles, aquele prato engessado que vem lá, que é uma costelinha, um ribe, umas batatas. Pede para eles fazerem a costelinha sem barbecue. Eles não fazem, porque é o padrão deles. Porque eles podem fazer sem e eu saio dali falando que ficou uma porcaria. Então eles não fazem. As pizzarias que realmente têm sucesso, elas entendem uma coisa simples. Quando as coisas são simplificadas e padronizadas, isso gera um custo menor, porque você não precisa ter 50 pessoas dentro da cozinha para fazer a mesma coisa. Gera maior velocidade, porque é que nem eu falei pra vocês o exemplo da comanda, uma pizza grande de 4 sabores, tira isso disso, troca essa por isso, substitui aquilo, não quero que coloque isso, nesse tamanho aqui, desse lado a borda é de requeijão, O seu atendente leva 3 minutos só pra ficar ali tentando entender a comanda pra não fazer errado, e o medo de errar, e o erro que de fato acaba acontecendo. Então, simplicidade gera velocidade e agilidade de entrega. Velocidade e agilidade de entrega gera escala, assim como a padronização, e escala gera lucro. Então, a gente tem que parar de achar que a nossa pizzaria é a casa da misericórdia, né? Que a nossa pizzaria tudo pode, que na nossa pizzaria tudo se deixa, tudo se permite.
A gente tem que tomar esse cuidado. Porque o que a gente tem que fazer, então? Não é que você que já tem uma pizzaria vai chegar lá agora e vai falar assim, ó, a partir de hoje, não posso mais isso, não posso mais aquilo, não posso mais aquilo outro, não posso mais aquilo outro. É um passinho de cada vez, gente. É organizar com estratégia o que você quer fazer. Muda o nome do seu cardápio, muda as cores, muda as fotos. E coloca lá escrito no cardápio. Pizzas brotinho, somente um tamanho. Pizza média, somente meio a meio. Não fazemos pizza de 4 sabores, põe lá no cardápio. E aí o seu cliente, quando receber o cardápio novo, ele vai falar, nossa, mas vocês não fazem mais 4 sabores? Não, porque agora a gente está entregando muito mais rápido. Não, porque agora a gente tem combinações de sabor muito mais legais. Você vai querer comer mais e não vai ter, só vai ter 2 fatias. Então, aos poucos, você vai educando o seu cliente a entender que a sua pizzaria não é uma casa da mãe Joana, que a sua pizzaria tem padrão. E tem padrões, e quando ele entender que esses padrões estão facilitando a vida dele também, que esses padrões fazem com que ele receba a pizza mais rápido, sem erro, você vai ver que isso vai gerar muito menos drama do que você imagina. Ai, mas eu sempre comia. Eu vi muito isso quando eu comecei a mudar as coisas. Eu sempre comia a pequena aí de 2 sabores. Hoje a gente não tem mais. Eu vou te dar um desconto na segunda, se você quiser comprar cada pequena com sabor, eu te dou um voucher de 10% para essa compra. Você tá dando um incentivo pro cliente comprar e tá tirando o mau costume que ele tem. Porque o que muita gente faz? Ah, mas se eu tirar isso, eu vou perder cliente. Aí ele sobe R$5 na pizza e perde o cliente do mesmo jeito. Então, defina inteligentemente. Por exemplo, você precisa mesmo ter 5 ou 6 tamanhos na sua pizzaria? Tem pizzaria que trabalha com 30, 35 e 40. Gente, são pizzas que quase não tem diferença entre elas. Qual a vantagem de ter uma 30, uma 35 e uma 40? Porque a individual no Brasil é de 25. Então essa você já não tem. A de 30 e a de 35 são muito próximas. Aí a de 30 não é uma individual, mas também não atende uma família. Então, pensa com inteligência. Escolha 2, 3 tamanhos no máximo. Padroniza a produção. Facilita a sua operação. Quanto menos confusão você tiver, mais lucro você vai ter. Limita os sabores de pizza. No máximo meio a meio. Tem pizzarias em São Paulo que não fazem pizza meio a meio. Que não substituem ingrediente. E nem por isso perdem cliente. Pelo contrário, estão cada vez crescendo mais. Mas por quê? Porque não é pizzaria que briga por preço, não. É pizzaria que mostra valor. Que tem uma marca forte. Mas começou assim? Claro que não. Ninguém começa assim. Todo mundo começa pequeno e vai crescendo, vai fortalecendo a marca, vai mostrando valor de produto, vai mostrando diferencial, vai mostrando que mesmo que você não faça borda de 4 sabores, se ele não comer aquela pizza incrível, de massa de longa fermentação, molho artesanal, equilibrada, leve, saudável, digestiva, na sua pizzaria ele não vai encontrar isso em outro lugar. Então ele abre a mão de uma coisa que talvez fosse um mimo dele, em prol do valor que o seu produto oferece. Se você está vendendo por preço, é outra história. Estou sempre falando para vocês aqui. Trabalhem para sair da briga de preço. Ninguém ganha briga de preço. O cliente que vem por preço vai embora de qualquer jeito por preço. Por R$2, por R$5. Não é sobre ser rígido demais, mas é sobre se profissionalizar, gente. Os restaurantes no Brasil precisam se profissionalizar. O que você pode fazer dentro da operação que você tem? Ah, mas 4 sabores não atrapalha a minha operação. Eu uso a mesma quantidade de pessoas. Analisa isso. Tá entregando rápido mesmo com 4 sabores? Então tá tudo certo. O que você pode fazer, você define e faz. O que você não pode, você arranca. E seja realista. Por que você não tá ganhando dinheiro? É simples assim. Dá pra fazer? Cria-se um padrão e se faz. Não dá pra fazer? Arranca fora. É assim que funciona. Quer dar opção? Faz do jeito certo. Já oferece pizza meio a meio, combinação equilibrada, sabor pensado. Você guia o seu cliente. Isso muda o jogo, gente, porque o cliente aprende. Tudo que você padronizar, o cliente entende e aprende. Agora, se você aceita tudo, ele pede tudo. É que nem criança, né? Criança, quem tem filho aqui? Criança testa o limite da gente, né? A criança vai lá e te pede um negócio, você fala não. Aí ela pede de novo, aí você fala não. Aí ela insiste, aí você fala não. Da 4ª vez você fala, tá bom, vai, faz. Já entendeu o seu limite. Ele sabe que se ele insistir 4 vezes, você vai deixar. Então ele vai sempre insistir, vai sempre insistir, vai sempre insistir, porque ele não entendeu a sua autoridade. Porque você não tem autoridade nenhuma como pai. Ele falou 3 vezes, você deixou? Você falou não, ele falou 3 vezes, você deixou, eu tô falando de mim também, tá? Porque eu sou mãe. E eu sei como funciona. Eles fazem isso com a gente. Ele falou uma vez, você falou não, e você manteve o pé firme, da próxima vez ele nem insiste. Mas a segunda você vacilou. A terceira você falou, vai, faz o que você quiser. Você já perdeu. Ele já entendeu o ponto fraco. Então, quando você se organiza, o cliente vai se adaptar. A menos que a sua pizza seja só de preço, né? E não, você não vai perder um volume significativo de clientes por isso. Sabe o que faz a gente perder cliente? Quando você atrasa, quando você erra o pedido, quando você entrega produto sem padrão, que cada dia é de um jeito, quando você não tem diferenciais, quando o seu cardápio é só mais um no meio da multidão. Isso que faz você perder cliente. Então, se você chegou até aqui e entendeu que o problema não é o cliente, é falta de método, é falta de padronização, é falta de postura, muitas vezes. Eu já passei muito por isso, gente. Muito. Eu tinha alguns clientes que queriam muitas exceções. E eu fui deixando até o momento que eu falei, não dá. E aí eu padronizei tudo, organizei tudo e não tive medo. Porque olha só,
A gente entra em lojas, eu viajo, você sabe que eu viajo muito, né? Dentro do país, fora do país. A gente entra em loja que as pessoas não têm nem um olhar baixo quando vão te falar alguns preços, alguns padrões. Eles nem baixam a cabeça, porque é o que eles estão vendendo. Tá ali, quer, não tá ali, paciência. Porque eles têm um valor de marca, uma força de mercado tão grande, que eu sei que eu só vou conseguir comprar aquilo ali. Então, tem coisa que a gente já nem pergunta. Você está fortalecendo sua marca para chegar nesse ponto de não ter vergonha de falar o preço, de não ter vergonha de falar que não pode fazer trocas. Ou quer trocar? Troca proteína por proteína, queijo por queijo, vegetal por vegetal. Limite de uma troca por pizza. Sei lá, mas limita de alguma forma, vai limitando aos poucos. Vai tirando os maus hábitos aos poucos. Hoje eu tenho um treinamento que chama-se Fatias de Sucesso, um curso online de 48 aulas com acesso vitalício que vai te ensinar a criar padrão aí na sua pizzaria. Vai te ensinar a criar um cardápio padronizado, organizado, que direciona o cliente. Vai te ensinar desde o plano de negócio, passando por massa de longa fermentação, molho, borda, diferenciais, produtos diferenciados. Abrir massa na mão, abrir massa na máquina. E vai te ensinar não só a fazer pizza, mas ganhar dinheiro com pizza. Porque fazer pizza, a grande maioria das pizzarias já faz. Embora muitas não tenham diferenciais, não conheçam uma massa de excelência mesmo, diferente de tudo que todo mundo está acostumado, que é a massa de longa fermentação, né? Mas já fazem pizza. Então, o que muita gente não aprendeu? Como organizar, padronizar, agilizar e ter lucro de verdade. E é para isso que eu tenho a Academia Fatias de Sucesso com o nosso curso online de 48 aulas para você assistir aonde quiser, do jeito que você quiser, vitalício. Ainda estamos dando 1 hora de mentoria online gratuita comigo. Vocês podem fazer perguntas por e-mail para o nosso suporte. Está assistindo o curso, manda um e-mail com as perguntas, o suporte responde no máximo em 24 horas. Então, vocês terminando o curso, fazendo 1 hora de mentoria, vocês vão conseguir entrar num grupo onde tem só mentorados, alunos, mais de 300 pessoas ali no grupo, chefes que vão tirar dúvida, tudo isso incluído no curso Fatias de Sucesso. E aí você tem 2 caminhos, né? Você continua reclamando do governo, do cliente, da matéria-prima, dos impostos, e quebrando a cabeça, e sem dormir, e sem conseguir organizar a sua operação, e sem conseguir segurar a equipe. Ou você vem para o curso Fatias de Sucesso e aprende o passo a passo desde o plano de negócios para conseguir fazer isso rodar direito, para conseguir se organizar aí dentro e ter uma operação onde você vai fazer uma pizza de excelência e melhor, vai ganhar dinheiro de verdade com isso. O cliente deixa de comprar de você por falta de padrão, falta de agilidade, falta de diferenciais, falta de qualidade e falta de uma experiência completa quando ele vai comer o produto dele.